iniciou aí no momento os 45 do segundo tempo, não é? Mas glória a Deus, porque você está aqui nesta noite, amém? Eu vou lhe fazer o mesmo convite de ontem, você que está sentadinho mais lá no fundo, não é? Eu vou pegar a mesa e vou colocá-la lá no fundo, os que estão no fundo vão ficar na frente e os que estão na frente vão ficar no fundo. Mas queria lhe convidar, se assim você ou quiser, sentar um pouquinho mais adiante, assim eu fico mais... isso me ajuda, não é? Às vezes a plataforma, ela nos ajuda para ter uma visão melhor, mas nos distancia das pessoas, não é? Eu gosto de estar um pouquinho perto. Mas fique à vontade, em seu tempo, não é obrigação. É só um pedido. Amém? Muito bem. Quantos estiveram ontem? Ok, a grande maioria. Mas vamos lá, eu sou o Dario, eu sou chileno, moro no Brasil há mais de 35 anos, sou casado e feliz com a Sônia Cristina, temos 2 filhos, a Miriam e o Pablo. A Miriam casou-se há pouco mais de 2 anos, então de 2 filhos agora temos 3, o Felipe faz parte de nossa casa, e eles têm uma filhinha, que é a nossa primeira netinha, a Celina Cristina, de 9 meses. Então a gente está estagiando como avós, não é? Então, essa é a minha casa, meu filho Pablo Miguel mora conosco, não é? Lá em casa ainda, e ele coopera conosco na comunidade de fé, a comunidade apostólica Ninho das Águias. Amém? Muito bem, ontem dei algumas orientações, elas vou dar de novo. Que você possa acompanhar os textos que vamos usando na sua Bíblia impressa, no seu aplicativo, em seu celular, ou aqui, que os irmãos vão cooperar comigo, projetando no telão. É de vital importância de que você possa acompanhar os textos. Ontem eu disse e vou dizer de novo, vocês viram que são muitos textos, não é? Porém, vão cooperando para nosso entendimento, porque o mais importante é que você saia deste lugar, ou esta noite, ou depois destes dias de conferência. Para mim, o mais importante é que você saia entendendo. Amém? O mais importante para mim é o entendimento. Se você vai lembrar de meu nome, se você vai lembrar de onde eu sou, onde eu moro, isso pouco importa. Isso é protocolar, por assim dizer. Mas a minha intenção de estar aqui estes 2 dias com vocês é poder cooperar com a formação de um entendimento para que nós possamos corresponder à demanda de Deus para as nossas vidas. Amém? Quando Deus nos reúne em uma comunidade de fé como esta, em uma casa, em uma igreja, Deus tem uma demanda para nós. Não é? Ele não nos salvou necessariamente, como eu disse ontem, para morar em outro lugar. Ele nos salvou com um propósito claro. E esse propósito é que nós nos tornemos cooperadores de Deus sobre a face da terra. Amém? Então, morar em outro lugar, por assim dizer, adentrar em outra dimensão da eternidade é brinde. Mas há uma gestão a realizar. Por isso ele nos salvou através de Cristo Jesus. Amém? Eu vou dar uma explicação acerca do entendimento. Por gentileza, Mateus capítulo número 13. Mateus capítulo número 13, verso 23. Vou começar por aqui nesta noite, para que você possa perceber, se dar conta da importância do entendimento. Mateus 13, verso 23. Jesus está explicando a parábola do semeador. Ele já explicou qual é o grupo da beira do caminho, é o grupo do solo pedregoso, ou entre pedras, entre espinhos. E ele chega no versículo 23 e diz o seguinte: quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Ok? Você está aqui? Você percebe aquele que ouve e entende. Me dê o verso 19, por gentileza. Observe, ele respondeu, 19, por gentileza, 9. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a... Vamos lá, de novo, me acompanha aqui. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a... Perfeito. Esses são os 2 grupos da parábola do semeador.
um grupo que ouve e não entende, e um grupo que ouve e entende. Esse é o objetivo da parábola. Colocar dois grupos, contrastar, colocar frente ao outro, um grupo que ouvindo não entende e um grupo que ouve e entende. Aqueles que ouvem e não entendem são beira do caminho, entre pedras e entre espinhos. Você está aqui? Percebe? Isso é o que introduz a explicação. Vai dizer, quando alguém ouve a mensagem do reino e não la entende, e aí ele vai começar agora a descrever quais seriam os grupos que ouvem e não entendem. E ele diz, vem um maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu na beira do caminho. Aqui está o primeiro grupo daquele que ouve e não entende. Cair na beira do caminho, a beira do caminho é duro. É porque as pessoas caminham na beira do caminho. É o acostamento, por assim dizer. Então está duro. Que está querendo dizer Jesus? Jesus está querendo dizer que a palavra é como uma semente, mas se o coração está duro, ela não penetra. Quando o coração está duro? Quando ouvimos e não entendemos. Você está aqui comigo? Agora observe o segundo exemplo. Me deu o verso 20. Entre pedras, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso ou entre pedras, este é o caso daquele que ouve a palavra, e aqui poderíamos colocar um parênteses, e não entende. Porém, ele la recebe com alegria. Ele é entusiasta, ele se motiva, ele diz, oh glória, aleluia, fala Senhor. Mas observe, la recebe com alegria, verso 21. Contudo, e eu gosto dessas partículas, contudo, entretanto, todavia, porém, mais, são conjunções adversativas. Não entendo nada de língua portuguesa, mas isso eu entendo, amém? Isso vai dizer que ele vai me colocar o lado oposto agora. Ele la recebe com alegria, contudo, entretanto, todavia, visto que não tem o quê? Você poderia me traduzir isso, não tem raiz, com outra palavra? Não tem fundamento, ok? Mas uma palavra mais comum aos nossos dias. Base, não, ok, perfeito. Vocês são muito crentes, são muito... Na verdade, não tendo raiz, é porque é superficial. Porque a raiz aponta para alguém profundo. Então, observe, ele recebe a palavra, não la entende, la recebe com alegria, porém não desenvolve raiz. E porque não desenvolve raiz, não é raiz em si mesmo, permanece pouco, dura pouco. É o crente de pouca duração. É aquele irmão que oscila, que é gangorra, não é? Um dia quer, um dia não quer. Um dia está bem, um dia está mal. Por quê? Porque não tem raiz. Não é profundo. É superficial. E não estou falando profundo dessa profundidade teológica, mas profundo em Deus, para conhecer a Deus. Me está acompanhando? Então observe, o que acontece? Quando vem os problemas, quando vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, ele desiste. Ele abandona. E aí nós, como bons crentes, a gente bota a culpa no diabo, sim ou não? Mas é porque ele é pouco profundo. É porque ele ouve e não entende. Você está aqui comigo? Segundo grupo, terceiro grupo, verso 22. Quanto à semente que caiu entre espinhos, este é o que ouve a palavra e também não a entende, e porque não a entende, as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ele não frutifica. Você está aqui comigo? Esses são os três grupos daqueles que ouvem e não entendem. Daqueles que vêm aqui, por assim dizer, participam do culto, cantam, oram, mas na hora da ministração, o entendimento deles não é afetado com a palavra que é liberada. Ele pode adquirir conhecimento intelectual, ele sabe onde estão os textos, ele conhece as histórias bíblicas, mas ele não entende, seu entendimento não foi ativado. Estamos aqui? Agora, há um grupo daqueles que ouvem e entendem, verso 23. Quanto à semente que caiu em boa terra, este é o caso daqueles que ouvem e entendem. Aqui está o segundo grupo. Ouvem e entendem. E porque entendem, produzem uma colheita a 100, a 60
e a 100 por 1. Observe, tome atenção nisto. Lo que me torna boa terra é o entendimento. Alô? Você está aqui? Lo que me torna boa terra é o entendimento. Tem uma outra versão. Tem uma ARA, uma Almeida revista e atualizada ou corrigida. Observa que interessante aqui, ó. Ele ouve e entende a palavra, la ouve e a compreende. E por isso frutifica e... Observe, o entendimento tem dois braços. Frutificação e produção. Você está aqui? Consiga enxergar isso no texto? Tem duas manifestações o entendimento. O entendimento me faz frutificar e me faz produzir. Na frutificação é para meu benefício. A produção é para que outras pessoas possam desfrutar daquilo que está acontecendo comigo. Você está aqui comigo? Quantos querem frutificar? Alô? Você está aqui comigo ou a chuva está te atrapalhando? Quantos querem frutificar? Ok, me dê um texto, por gentileza. Isaías capítulo 37, verso 31. Isaías, capítulo 37, parte B, olha. E o remanescente de Judá, el que ficou, tornará, aqui ó, leia comigo, tornará raízes para onde? E manifestar frutos para onde? Raízes para baixo, diga comigo, raízes para baixo, frutos para cima. A ver vocês aqui, raízes para baixo, frutos para cima. Como frutificamos? Aprofundando nossas raízes. Alô, você está aqui ou não? Esse é um princípio de reino. Não há como frutificar se não temos raízes profundas. Porque raízes profundas para baixo se manifestam em um fruto aparente. Você está aqui comigo? Por isso que precisamos ouvir e entender. Porque senão produzimos um fruto de plástico, um fruto aparente, tem aparência, mas não é. Parece que aqui tinha um produto chamado Denorex, parece, não é? Parece, mas não é. Me está acompanhando? Não sei aqui, mas você já viu que no dia da ceia nós enfeitamos a mesa com frutas de plástico, com frutas de silicone, com frutas artificiais. Já viu isso? E a gente diz, olha, parece, mas quando você chega perto, ela não é. Ela tem aparência, porque tudo aquilo que não é fruto de profundidade, e entenda a profundidade, conhecer ao Senhor, a gente não pode manifestar um fruto adequado ou coerente àquilo que Deus está pedindo. Diga assim comigo, fruto é a manifestação externa de um processo interno. Isso é fruto. Fruto é a manifestação do lado de fora de algo que está acontecendo do lado de dentro. Então, para eu poder ter uma manifestação do lado de fora, eu preciso estar sujeito a um processo do lado de dentro. Porque fruto é a manifestação externa de um processo interno. Isaías declara esta palavra sobre Judá, mas ele nos deixa um princípio de reino, que para poder frutificar, precisamos aprofundar as nossas raízes. Para que os nossos frutos sejam verdadeiros, precisamos aprofundar as nossas raízes, tendo presente, tendo claro que serviço não é frutificar. Às vezes as pessoas dizem, não, estou frutificando porque estou envolvido em um ministério. Isso faz parte, mas o fruto tem a ver com manifestar Cristo através da minha vida, manifestar o caráter de Cristo. Paulo chama isso o fruto do Espírito. Todo o que ele enumera, do amor ao domínio próprio, são características que estão em Cristo. Ele é amor, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa verdadeira alegria, Ele é bondoso, Ele é benigno, Ele é fiel. Me está acompanhando? Então, se queremos manifestar Cristo, precisamos aprofundar as nossas raízes. E para aprofundar as nossas raízes, precisamos entender.
Se não há entendimento, não há raízes profundas. E por consequência, não há uma frutificação de qualidade. O discernimento, ou o entendimento, melhor dizendo, o entendimento se manifesta em 3 estágios: a 30, a 60 e a 100 por 1. Porque todos não entendemos da mesma maneira. E a gente vai produzir um fruto de acordo ao entendimento que nós temos. No primeiro estágio, 30 por 1. No segundo estágio, 60 por 1. E no terceiro estágio, 100 por 1. Isto a mim me ajudou demais. Porque eu sou de um tempo onde meu líder dizia para mim: Dario, se eu posso, você também pode. E eu descobri com o tempo que não é assim. Porque se ele está no segundo estágio, por mais que ele exija, ele está no segundo e eu no primeiro, meu máximo potencial será 30 por 1. Você está aqui comigo? Então a gente precisa saber em que estágio de maturidade estamos para que possamos corresponder à demanda. Porque às vezes se nos exige muito, mas estamos em um estágio anterior. Me acompanha nisto ou não? Se estou no primeiro estágio, meu 100% é 100 por 1. Se estou no segundo estágio, meu 100% é 60 por 1. Se estou no terceiro estágio, meu 100% é 100 por 1. Você está aqui? Agora, o que ativa tudo isso é o entendimento. Por gentileza, Neemias capítulo número 8. Verso número 2. Neemias capítulo número 8. Verso número 2. Acho que é isso. Deixa eu conferir aqui. Isso, Neemias capítulo 8, verso 2. Olha o finalzinho. Se reuniram ao redor de Esdras e de Neemias pessoas que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. 7º mês é chamémoslo assim, é um depósito profético onde Deus convoca homens e mulheres com capacidade de entender. Se você está aqui nesta noite, é porque você tem capacidade de entender. Você está aqui comigo? Deus não errou com você. Deus não lhe tirou de sua casa para estar escutando esta palavra e você dizer: não entendi nada. O Espírito que habita em você te habilita para entender, para compreender. Me dê o verso 3, por gentileza. Observa novamente a última linha: perante homens e mulheres que podiam. Uau, observe, olha que interessante. Em 2 versículos, repete a mesma intenção, a mesma ênfase. Insisto novamente: 7º mês, dentro da linguagem profética, aponta para um depósito, aponta para uma verdade na qual precisamos estar. E para entender essa verdade, precisamos ser habilitados por Deus para entender. Me dê o verso 8. Olha, leram no livro da lei de Deus de maneira clara, dando explicações de maneira que... Tremendo esse texto. Observe o que diz o relato. Esdras, os levitas, se esforçavam para ler claramente, dando explicações para que o povo entendesse o que estava sendo lido. Você está aqui comigo? Essa precisa ser nossa realidade. Quando nos paramos perante um texto, precisamos investir tempo para que você entenda. Porque o que você entenda é o que vai mudar a sua vida. Me está entendendo? Os arrepios não vão mudar a sua vida. A sua emoção do momento não vai mudar a sua vida. Alguém te tocar ou você cair não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é você entender. E entenda muito bem o que eu estou dizendo nesta noite. Entender não é sinônimo de conhecimento humano. Comentava com um pastor, não sei se você percebe ou se deu conta no relato bíblico, que a árvore da qual não se podia comer também tinha conhecimento. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim ou não?
Então, naquela árvore que não se pode comer hasta o dia de hoje, também há conhecimento. Alô? Me acompanha? Então, quando falamos de entender, não estamos falando de um conhecimento humano e intelectual. Não estamos falando de um conhecimento que surge da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas estamos falando de um entendimento, de um conhecimento que surge da árvore da vida. E a árvore da vida é Cristo. Então, quando falamos de conhecimento, de entender, falamos de conhecer ao Senhor, de gastar tempo, gastar a nossa vida conhecendo ao Senhor, porque de isso depende, não é? Vimos ontem, a vida eterna consiste em conhecer o Senhor. Então, se dizemos que acreditamos na vida eterna, e enquanto estamos aqui, nos apropriamos dessa vida eterna, como? Através do entendimento. Então, cada vez que nos reunimos, o nosso entendimento precisa ser afetado. Uns mais, outros menos, mas precisamos sair daqui entendendo a realidade e a proposta que Deus nos faz a cada encontro, a cada momento que estamos juntos. Você está aqui comigo? Eu poderia gastar mais tempo falando de entendimento, mas acredito que é importante que você entenda, cada vez que você se reúne aqui, o seu entendimento precisa ser afetado. Amém? Vamos orar para passar para uma segunda parte. Amém? Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, nesta noite, a gente se expõe a Teu Espírito, para que o Senhor ative o nosso entendimento. Senhor, assim como aconteceu com os discípulos, caminho a Emaús, o Senhor partiu o pão, seus olhos foram abertos. E no versículo 45 de Lucas 24, relata que o entendimento deles foi ativado para entender e compreender aquilo que já estava escrito ao respeito de Cristo Jesus. Faça o mesmo conosco nesta noite, Senhor. Parta o pão nesta noite, abra nossos olhos e ative o nosso entendimento para que nós possamos corresponder à expectativa do Senhor para com nossas vidas. É o que nós oramos nesta noite, em um nome poderoso de Jesus. Amém? Muito bem. Abra comigo, por gentileza, João capítulo 16, verso número 12. Vamos fazer igual que ontem. Vamos ter um momento de entender algumas coisas e depois vamos aplicá-las dentro de um texto bíblico, para que fique mais fácil o entendimento, ok? Agora observe, verso 12, do 12 ao 15. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus está despedindo de seus discípulos. E ele está dizendo para eles, ainda tenho muito a dizer a vocês, mas enfrento dois problemas. Tenho pouco tempo e vocês não têm estrutura para entender aquilo que eu quero dizer a vocês. O texto continua. E ele disse, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus está enfrentando uma situação. Eu tenho coisas a dizer a vocês, mas não tenho tempo. Nem vocês têm estrutura, não têm maturidade para ouvir. Porém, quando vier o Espírito da verdade, esse é o Espírito de Deus. Isso é o que foi derramado em Pentecostes. E essa expressão é muito interessante. Diga comigo, Espírito da verdade. A palavra verdade no grego é aletheia. E a palavra aletheia também significa realidade. Você está aqui? Então observe, substitua a verdade por realidade. O Espírito que virá depois que Jesus ir embora será um Espírito que nos introduzirá na realidade de Deus. Você está aqui comigo? Diga assim para você mesmo, Deus tem uma realidade e através do Espírito Ele está me introduzindo nessa realidade. Você está aqui comigo? Vamos lá de novo, diga, Deus tem uma realidade e através do Espírito Ele me está introduzindo nessa realidade.
faça uma observação comigo, observe aqui. Quando Deus colocou em ordem a criação, lá em Gênesis 1, e depois repete parte do relato em Gênesis 2, o que ele fez primeiro? Não assim em ordem, mas ele preparou o ambiente e depois criou a criatura, ou ele criou a criatura e depois preparou o ambiente? Criou o ambiente primeiro, certo? Você entende isso? Ele não cria o peixe primeiro e depois faz separação entre a terra e a água, por assim dizer. Não. Ele faz separação primeiro, não é? E depois dá ordem às águas que produzam peixes. Porque Deus prioriza o ambiente, Deus prioriza a dimensão. Antes de ele criar alguma coisa, ele cria um ambiente, ele cria uma dimensão para que aquilo que ele vai criar possa funcionar dentro desse ambiente. Voltemos ao peixe. O peixe foi criado para habitar em que ambiente? Na água, não é? Tire você o peixe da água e o peixe morre, não cumpre seu propósito. Perfeito? Me está acompanhando? Agora observe. Quando o Espírito vem habitar em você, você se torna uma nova criatura. Sim ou não? Sim. Então você demanda uma nova criação para funcionar. Alô? Você está aqui ou não? Nós estamos, por isso que Jesus diz eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, porque a gente pertence a outra realidade. Se você está em Cristo, nova criatura é. E uma nova criatura demanda uma nova criação para poder funcionar. Você está aqui comigo? Agora, como adentramos e como nos apropriamos dessa nova realidade? Através do Espírito da verdade. Porque Ele é quem nos introduz nessa nova realidade. Você está aqui? Alô? Há coisas que a gente não faz, gente, não porque a gente é crente. Diz, eu não faço isso porque sou crente. Não. Há coisas que nós não fazemos porque pertencemos a outra realidade. Me está acompanhando? Por exemplo, eu vou em uma festa de final de ano e eu não bebo. E aí as pessoas dizem, ele não bebe porque ele é crente. Não, eu digo, eu não bebo porque não gosto de beber e porque não convém para mim beber, porque eu faço parte de outra realidade. Você está aqui comigo? Porque às vezes a gente diz assim, mas eu sou assim porque sou crente. Você não é assim porque é crente. Você é assim porque pertence a outra dimensão, a outra realidade. E a gente está sendo introduzido e nos estamos apropriando dessa realidade a partir do Espírito da verdade, porque verdade e realidade são sinônimos. Você está aqui comigo? Agora observe, ele diz, quando vier, diga assim, quando vier. Isso quer dizer que não tinha vindo. Você está aqui comigo ou não? Sabe, a gente malha os discípulos, sim ou não? Como o Pedrão, mas eles não tinham o que a gente tinha. E no tempo dos discípulos, o Espírito operava do lado de fora. No nosso tempo, o Espírito opera do lado de dentro. Quando vier, é porque não tinha vindo, observe. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a uma nova realidade. Ele não falará de si mesmo, mas Ele falará de mim e dirá a vocês tudo aquilo que Ele ouviu de mim. Observe o que eu vou lhe dizer. O Espírito está para me revelar Cristo. Você está aqui comigo? Sabe, entenda-me muito bem o que eu vou dizer. Temos usado o Espírito para muitas coisas, e são bíblicas, para os dons, para falar em línguas, para profetizar. Mas a função primária do Espírito é me revelar Cristo. Ele está aqui, Ele foi liberado à terra, sabe para quê? Para Ele nos dizer tudo aquilo que Ele ouviu de Deus Pai ao respeito de Cristo, e que de uma maneira figurativa, Cristo não teve tempo de dizer a seus discípulos. Quando vier o Espírito da verdade, Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Me dê o 14, por gentileza. Ele me glorificará. O Espírito de Deus está para glorificar Cristo.
así como Cristo estaba para glorificar al Pai. El Espíritu me glorificará. Así conmigo, el Espíritu está para me anunciar, para me dar a conhecer Cristo Jesus. Nós cantamos aqui, a Suelen cantou aqui a música do Alexandro. Como começa essa música? O Espírito abre meus olhos outra vez, porque eu quero ver a beleza, aquilo que não conheço do Senhor, eu quero ver, eu quero desfrutar de aquilo que ainda não conheço e por consequência não desfruto. Este é o papel do Espírito. O Espírito Santo está para nos revelar Cristo e para formar Cristo na nossa alma, para que a gente se pareça cada dia mais com Ele, porque esse é o objetivo final. Ele desceu à terra como único filho, mas ele retornou ao Pai como primogênito de muitos irmãos. E esses irmãos precisamos nos parecer com o primogênito. Essa é a razão pela qual você está aqui. Não fique chateado comigo, mas você não está aqui necessariamente para que o Senhor solucione seus problemas. Você está aqui para que Cristo seja formado na sua alma, para que você se pareça cada vez mais com o primogênito. E na medida que sua alma se parece com o primogênito, seus problemas se solucionam sozinhos. Você está aqui comigo ou não? Se ele cresce, tudo na sua vida diminui. Tudo. Esse tem sido o nosso erro. A gente combate pecado por pecado. Sabe quando o pecado diminui? Quando o santo cresce. Você está aqui comigo? Se queremos vencer o pecado ou as práticas pecaminosas, precisamos fazer crescer o santo. Se o santo cresce, o pecado diminui na minha vida, ou a influência do pecado. Ah, pastor Dario, é que eu não consigo deixar de mentir. Então faça crescer a verdade. Porque se a verdade cresce, não é? Nós deixamos de mentir. Ah, é que eu sou injusto. Então faça crescer a justiça. Faça crescer o justo em você, que a justiça se manifestará na sua vida. Ah, é que eu não tenho, não sei, sabedoria. Faça crescer aquele que é sabedoria de Deus na sua vida. Porque se ele crescer, tudo cresce. Tudo cresce em você. Se ele crescer, todos os atributos de Deus crescem na sua vida. Porque o Espírito foi dado para que conheçamos a Jesus. Me deu 15. Tudo quanto o Pai tem, disse Jesus, é meu. Por isso que eu vos diz que há de receber de lo que é meu e vos lo anunciará. Em outra versão diz, ele vos dará a conhecer aquele que ele ouviu de meu Pai. Me está acompanhando? Essa é a função do Espírito. Esse Espírito que veio em Pentecostes. Esse Espírito que habita em você. Me acompanhe nisso. Quero começar por aqui porque precisamos alinhar. Tudo o que fazemos como igreja é do Espírito. Os dons são do Espírito. O fruto do Espírito. Mas precisamos entender que a função primária do Espírito é nos revelar Cristo. É nos parecer com Cristo. Porque a única maneira de agradar o Pai é que nos pareçamos com Cristo. Você está aqui comigo? Lembra quando Jesus foi batizado? Quando ele foi ao Jordão? E o céu se abriu. E se escutou uma voz que dizia, este é meu filho amado, no qual eu tenho prazer, no qual eu me comprazo. Você lembra daquela passagem? Quero lhe fazer uma pergunta. Quantos cegos Jesus tinha curado? Naquele momento. Até esse momento. Quantos cegos? Quantos milagres Jesus tinha produzido? Quantas multiplicações de pães e de peixes ele tinha feito? Quantos paralíticos ele tinha curado? Quantos mortos ele tinha ressuscitado? Diga, nenhum. Então, por que o Pai diz, este é meu filho, no qual eu tenho prazer? Porque o Pai tem prazer na obediência do filho. Você está aqui comigo? Lo que arranca a expressão do Pai, este é meu filho, no qual eu tenho prazer, é a sua obediência. É a obediência que qualifica as minhas ações. Você está aqui comigo? E o Espírito está para nos ensinar a obedecer ao Senhor. E na medida que conhecemos a Cristo, nos vamos sujeitar
ao senhorio de Cristo e ao governo de Deus sobre nossas vidas. A falta de conhecimento nos torna insubmissos e nos leva a não nos sujeitar ao governo de Deus e ao senhorio de Cristo Jesus. Eu vou lhe dar outro texto para eu partir para a prática. Por gentileza, 1 de João, capítulo 2, verso 20. 1 de João 20. E vós possuís unção que vem do santo. Está vendo? É do santo. E todos tendes conhecimento, ou acesso ao conhecimento. Observe, a gente vai ter ou a gente já tem? A gente possui ou a gente vai possuir? Já temos, diga comigo, já temos. Você crê que você já tem? Já temos a unção, e aquilo a gente precisa aclarar. Que é unção? Unção é chorar? Unção é sinônimo de habilitação. A unção habilitava o rei para governar, por isso se derramava óleo na sua cabeça. Não havia algo mágico em um óleo na cabeça. E ficava evidente, ficava público que Deus estava habilitando o rei para governar sobre seu povo quando o óleo caía sobre sua cabeça. Quando o sacerdote era ungido ou derramado óleo, não é? E era colocado na sua orelhinha, aqui, na parte inferior da orelhinha, em seu pulgar direito e em seu dedão direito, esse homem estava sendo habilitado para ouvir, para fazer e para caminhar em aquilo que Deus lhe tinha proposto. Me está acompanhando? Não havia nada, por assim dizer, de místico na unção, mas havia uma habilitação. Você está aqui comigo? Isto é importante que você não entenda. Então, quando falamos de unção, falamos de habilitação. Você está aqui comigo? Observe, eu vou lhe dar um exemplo. Quantos de vocês já dirigiam sem ter habilitação? Levante sua mão, seja honesto comigo. Perfeito. Ok? Agora observe, se o guarda te para na rua e você não tem habilitação, ele bate palma para você? Ele diz, parabéns, cara. Ele te para, não é? Eu gosto da figura do guarda. Para mim, a melhor figura de autoridade é o guarda. Ele só faz assim, ó. E você encosta. Ele só aperta a lucezinha da sua lanterna e você encosta. Você está aqui comigo? Aí ele te para e ele diz, boa noite, bom dia, boa tarde, licença de conduzir. Ah, senhor guarda, eu não tenho. Aí ele fala, parabéns, você está dirigindo e não tem licença. Olha o cabra bom. Não é assim, não é? Sim ou não? Observe o que eu vou lhe dizer. Saber fazer não significa que estamos habilitados para fazer. Você está aqui comigo? Nós vivimos um evangelho de gente que sabe fazer, mas não foi habilitado para fazer. Você está aqui? O mal da América Latina, não só do Brasil, da América Latina, do Chile a Venezuela, vamos deixá-lo na América do Sul só. É que temos muita gente fazendo muita coisa que não foi habilitado para fazer. E eles se escondem dizendo, mas eu sei fazer. O Pedro também sabia. E uma noite não pescou nada. Você está aqui comigo? Então, unção é habilitação. Então, esse texto diz que se temos a habilitação do Espírito, temos acesso a conhecer ao Senhor. Temos acesso ao conhecimento de Deus. Me dê o 27, por gentileza. No mesmo capítulo número 2. Olha que texto profundo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, do santo, permanece em vós. É João falando. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Me dê a segunda parte. Termina nisso, é que tinha 3 pontos. Permanece nele como... 27. Mas como a sua unção vos ensina ao respeito de todas as coisas, e é verdade e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Observe, diga assim comigo, se tenho o Espírito, tenho acesso ao conhecimento. E agora tome muito cuidado, vai repetir, mas vou lhe explicar. E não preciso
que ninguém me ensine. Ok? Vou explicar. Eu não estou ensinando você nesta noite. Eu estou ativando aquilo que já está em você. Você está aqui comigo? Por isso o texto diz: se temos a habilitação do Espírito, não precisaremos que ninguém vos ensine, porque o próprio Espírito que habita na gente nos ensinará ou nos instruirá todas as coisas. Me está acompanhando? A função do mestre depois da cruz não é ensinar. A função do mestre depois da cruz é ativar aquilo que já está em você. Obrigado por seu amém, obrigado por sua alegria, obrigado por seu entusiasmo. Eu vou lhe dar outro exemplo. Você já trancou seu carro com a chave dentro? Já trancou? Já passou por essa situação? Antigamente a gente enfiava um arame, puxava. Hoje em dia é mais complexo. Ok? Eu vou colocar uma situação que eu vivi, não é? O seguro do nosso carro é pela Porto Seguro, então quando acontece alguma coisa, a gente aciona a Porto. Ok? Então um dia aconteceu com a gente, e aí a gente trata de abrir a porta, sim ou não? A gente trata, a gente tenta e nada. Aí a gente liga o profissional. O profissional chega, não é? Todo arrumadinho, com uma malinha, ele coloca, abre a malinha, pega não sei que cozinha e em 5 minutos abre seu carro e diz: pode entrar. Esse é o mestre. O carro é seu. Você pagou o carro. Sim ou não? Sim. Mas você não está tendo acesso por alguma razão. Então o profissional vem e abre e diz: pode entrar, pode desfrutar, o carro é seu. Esse é o mestre depois da cruz. Eu não estou aqui para lhe ensinar. Eu estou aqui para ativar um depósito que já está em você. Porque se você tem o Espírito, Ele mesmo te ensina todas as coisas. Você está aqui? Agora, depare-se com você e diga assim: meu Deus, se eu tenho tudo dentro de mim, por que estou vivendo como estou vivendo? Porque você não tem consciência que tudo o que você precisa já está em você. Alô? Você tem tudo o que precisa. Se você tem Cristo, você tem tudo. Ou não? Nós cantamos aqui: Cristo é tudo o que Deus tem para me dar, mas Ele já te deu. Então Cristo habita em você. Todo o recurso de entendimento, de conhecimento já está em você. Por isso que precisamos do Espírito. Entenda-me muito bem, a gente não precisa do Espírito necessariamente para falar em línguas. A gente precisa do Espírito para acessar o depósito que foi colocado em nosso interior. Para que nós possamos viver em concordância com aquilo que já nos foi dado. Você está aqui comigo ou não? Mas a religião inventa coisas para nós. Nos torna dependentes de coisas, de pessoas. E nós precisamos ser dependentes de Deus, dependentes de Cristo, dependentes de seu Espírito. Me dê um texto aqui, por gentileza. Efésios capítulo 4, verso 20. Leia assim comigo. Mas não foi assim. Vamos lá, leia comigo. 1, 2, 3. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Ok, diga assim comigo. Aprender a Cristo. Ok, por gentileza. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome atenção agora. Me dê o próximo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Pergunta: aprender de mim é o mesmo que aprender a Cristo? Alô? Diga assim comigo. Jesus falou assim: aprendei de mim. Diga. Aprendei de mim. Me dê de novo Efésios 4, 20. Mas não foi assim, disse Paulo, que aprendestes a Cristo. Aprender a Cristo é o mesmo que aprender de Cristo? Vamos lá, arrisca um palpite. Não é o mesmo. Jesus usa a preposição de, porque Ele está entre. Aprendestes de mim, porque eu estava com vocês.
Agora Paulo, o Jesus não está mais. Jesus foi embora, mas ele enviou seu Espírito. Então ele não disse assim, mas não foi assim que aprendesses de Cristo. Ele disse assim, porque não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Porque agora o Cristo não está do lado de fora, está do lado de dentro. Me está entendendo? Aprender de é como eu estou fazendo aqui com a irmã. Ela me está ouvindo do lado de fora. Agora, aprender a Cristo é me apropriar de algo que já tenho. Você está aqui? Estamos aqui ou não? Amém. A pergunta é, você aprende de ou você aprende a? Eu vou lhe dar outro exemplo. Existem dois verbos aprender na língua portuguesa. Um com uma E e outro com duas E. Você sabia isso? Existe aprender e aprender, por assim dizer. Você sabe disso? Tem como colocar os dois verbos aqui? Tem como escrever um com uma E e o outro com duas E, por gentileza. Eu já vou para a parte prática, ok? Não fique desesperado, ok? Vamos lá, vamos esperar um pouquinho. É importante isto. Essa é a importância de Pentecostes. Amém? O Espírito veio, inaugurou um tempo novo, onde não aprendemos de, aprendemos a. Me está acompanhando? Observe. Depois você procura, não é? Não procure agora no Google. Mas existem esses dois verbos. Quantos já sabiam que esses dois verbos existem? Me ajude. Sim ou não? Se você não sabia, não importa. Existem dois verbos. Observe. O primeiro aprender é o aprender acadêmico. De me sentar em uma cadeira, um professor explicando, eu tomando anotação. É válido? É válido. Mas o verbo aprender com duas E é sinônimo de aprisionar, de agarrar. Por exemplo, o policial apreendeu o delinquente, lo capturou. Me está acompanhando? É esse verbo que devemos praticar agora com o Espírito. Estamos nos apropriando de aquilo que já temos. Me está acompanhando? Você não precisa nada do lado de fora. Você só precisa de alguém, de um ministro, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, para ativar aquilo que já está em você. Me está acompanhando? Entende isto? Eu estou aqui para abrir um depósito que já está em você. Me está entendendo? Eu não tenho nada para lhe dar, a não ser abrir o depósito, o qual já está em seu interior. Toda esta verdade está em você. Aleluia! Toda esta verdade, isto que para você diz, meu Deus, de onde saiu este chileno? É um ET. Não. Tudo isso está com você, como estava comigo. Mas alguém precisou ativar. Alguém precisou marcar a senha para que o cofre, para que o baú, para que o depósito que Deus colocou, quando Ele veio morar na sua vida, se abrisse diante de você. Com que objetivo? Desfrutar. Você está aqui? Amém. Me dê um texto, Suelen, por gentileza. 1 de Timóteo, capítulo 6, verso 11. Você precisa perceber que são muitos textos, mas não são várias pregações, ok? Vamos citando o texto para que vá ficando mais claro para você. Observe, tu, porém, homem de Deus, defina para mim homem de Deus. Que para você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Só uma característica. Que tem unção, habilitação. Um homem de Deus é aquele que tem unção. O que mais? Um homem de Deus é semelhante. Ok. Um homem de Deus, uma mulher de Deus é? Que para você? Cheia do Espírito. Ok. Um homem de Deus, uma mulher de Deus é o quê? Poderíamos dizer obediente, temente a Deus, humilde, sim ou não? Agora, como Paulo descreve um homem de Deus? Ele o descreve com dois verbos. Ele disse: o homem de Deus foge. O homem de Deus foge de estas coisas. Que coisas? Las que ele enumerou nos 10 versículos anteriores.
Mas quero que entenda isso. O homem de Deus foge. Para quê? Para se apropriar. Olha, foge destas coisas. Antes, segue. Se apropria do quê? Da justiça, da piedade, da fé, do amor, da constância e da mansidão. Observe, é Paulo descrevendo um homem de Deus. O homem de Deus foge daquilo que não lhe convém e se apropria daquilo que lhe convém. Você está aqui comigo? Vou de novo. Quem é um homem de Deus? Não é necessário, é dizer, cheio do Espírito, faz parte. Mas olha como Paulo descreve o homem de Deus. O homem de Deus é aquele que deixa ou foge do que não convém e se apropria daquilo que convém. Ok? Eu dizia para o pastor, a gente precisa sair da dimensão do pode e não pode. Ah, pastor, pode? Ah, não pode. A gente precisa sair da dimensão do pode e não pode. E a gente precisa avançar à dimensão do convém e não convém. Você está aqui comigo? Paulo vai dizer aos coríntios que tudo me é lícito. O que você entende como tudo no grego? Tudo é tudo. Mas ele disse, porém, tudo não me convém. Me está acompanhando? Então, se estamos avançando em maturidade, se o Espírito que desceu em Pentecostes e inaugurou um novo tempo na vida da igreja, e isso nos alcança, a gente precisa sair da dimensão pode ou não pode, para avançar à dimensão coopera ou não coopera, convém ou não convém, e não a você. Não é se te convém a ti ou não te convém, senão se convém a Ele. A gente precisa se perguntar, convém ao propósito de Deus na minha vida ou não convém? Porque se não convém, é melhor você não fazer. Você está aqui? Precisamos sair, porque a gente ainda está na lei de Moisés. Pode, não matarás. E isso é verdadeiro, mas a gente precisa entender. Cristo Jesus resumiu a lei em 2 momentos. Amarás ao Senhor e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você está aqui comigo? É tempo de que a gente avance e entender o que convém ao propósito de Deus na minha vida e o que não convém. Você está aqui comigo? E o que não convém pode ser algo que se pode. Você está aqui ou não? Mas não convém. Me está acompanhando? Porque não pode, há regras para caminhar. Ah, isso não pode, isso pode. Agora não convém, é particular. Você está aqui comigo? Lembra, eu falava com o pastor, lembra da mãe de Sansão? Lembra da mãe de Sansão? Ele disse, olha, você terá um filho e você precisará cuidar desse filho e esse filho será separado desde o ventre. Ele não poderá passar navalha em seu cabelo, ele não poderá beber bebida fermentada, ele não poderá ter contato com coisa morta. Me está acompanhando? Isso era para todas as grávidas? Não. Eu citei outro texto para o pastor em uma conversa, Jeremias 35, a família dos recabitas. Você já leu esse texto? Conhece a família dos recabitas? Bom, é uma família, é um clã, o qual o Senhor pede para eles não beber vinho, não morar em casas edificadas e não plantar, não viver do plantio. Era o único grupo que não podia fazer essas coisas, porque tudo o que se lhe pediu era permitido. Porém, para esse grupo, para esse clã, para essa família, não lhe era permitido, porque não convinha. Você está aqui comigo ou não? Está entendendo? Precisamos sair do pode e não pode. Se você avançou no conhecimento de Deus, se você está num estágio de maturidade, vamos chamar assim, intermediário, você tem que sair do pode e não pode. Nós vivemos numa geração que pergunta, pastor, posso ou não posso? A gente já deveria estar em uma dimensão de se perguntar, mas isto convém ao propósito eterno de Deus na minha vida ou não convém? Você está aqui comigo? Isto é de vital importância. Para isso o Espírito foi derramado em Pentecostes.
para a gente sair do pode e não pode. Me acompanhem nisso. Para nos dar a conhecer Cristo, para a gente nos apropriar dele. Olha o que continua aqui, ó. O homem de Deus foge e se apropria. Ele vai explicar no verso 12. Me deu 12. Combata o bom combate da fé. Leia a próxima linha. Leia a próxima linha. Diga, não, só até a vírgula. Diga assim: toma posse da vida eterna. Então, a vida eterna é um bem para ser conquistado aqui e agora. Alô? Ele não está dizendo luta o bom combate, porque no final de tudo isto você obterá a vida eterna. Diz isso? Você, observe, eu sou chileno, eu leio Bíblia em espanhol. Essa expressão tomar posse é uma expressão meia aportuguesada. Sempre esteve na tua Bíblia. Isso não é algo que escrevemos agora. É a epístola de Paulo a Timóteo, aproximadamente por aí pelo ano 60, pelo ano 65 da nossa era. E ele aconselha a seu filho na fé que tome posse, que se aproprie, que prenda ou aprenda o que? A vida eterna. Apropria-te da vida eterna, para a qual fostes chamado e fizestes confissão diante de muitas pessoas. O Espírito Santo derramado na sua vida e na minha vida, o qual nos tornou casa, nos tornou habitação, é para nos habilitar a nos apropriar daquilo que nos foi dado, a saber, Cristo Jesus. Ele é a vida eterna. E a vida eterna consiste em conhecer o Senhor. Você está aqui comigo? É de vital importância que entendamos esta verdade. O Espírito Santo nos foi dado para conhecer a Cristo. E o conhecimento de Cristo nos levará a nos apropriar da vida eterna. Ok, eu vou tratar de graficar agora isto em exemplos práticos para que você não saia doido daqui nesta noite. Diga, meu Deus, esse homem de onde saiu? De onde, pastor, de onde tirou esse chileno doido? Quer perguntar? Não? Ok, perfeito. Segunda de Reis, capítulo número 4, por gentileza. Vamos lá. Estão comigo, não é? A chuva não te atrapalha, não é? Não? Se chover muito, Deus edifica uma arca e a gente se salva, tá bom? Então fica despreocupado. Versículo número 1. Certa mulher, diga certa mulher. Parênteses. Praticamente toda mulher na Escritura aponta para a Bíblia. Por isso a igreja não aponta para a Bíblia, aponta para a igreja. Porque por isso a igreja é feminino, por isso a igreja é noiva. Então vamos observar, você pode observar muitas mulheres e vão ter características da igreja. Diga assim comigo, certa mulher. Das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Me dê a segunda parte. Esse homem que morreu temia o Senhor, e chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Observe aqui. Este homem que morreu era um homem temente a Deus. Era um homem que estava sendo treinado, habilitado, capacitado para ser um profeta. Ele cooperava em uma escola profética. Mas este homem morreu e deixou uma dívida grande. Diga assim comigo, era um homem de Deus, mas era um péssimo administrador financeiro. Alô? O primeiro que esse texto aponta que o evangelho é integral. Entende esta expressão, evangelho integral? Me dê um texto, suelen aí. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 5:23 de primeira. Esto é um evangelho integral. O mesmo Deus de paz vos santifique, espírito, alma e corpo. Diga assim comigo, eu tenho um espírito, eu tenho uma alma, eu tenho um corpo. E eu preciso cuidar de tudo isso. Porque eu fui constituído administrador do espírito, da alma, do corpo. Você está aqui? Eu não vou entrar nisso. Mas esse homem que morreu
só administrava o espírito. Era um péssimo administrador. Não sabia administrar finanças. E quando morreu, na colocação, o que ela precisa para a manifestação do milagre está com ela. Não está fora dela. ¿Me está acompanhando? Está dentro de las 4 paredes da sua casa. Me acompanhe nisto. Agora, nós respondemos igual que esta mulher. A gente ignora o que temos dentro. A gente sempre espera algo que venga de fora. E ela responde, não tenho nada. E ela para e pensa, a não ser uma botija de azeite. Onde está a botija? Na casa. O que você tem em casa? Você está aqui? Está entendendo a colocação? Certo? Em uma conclusão, o que você precisa está com você. Me está acompanhando? O que você precisa de Deus, Ele já te deu. A matéria-prima para solucionar a problemática da tua vida não está fora de você, está dentro de você. Agora, observe aqui, verso 3. Então Eliseu diz, vai e peça emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Isto aponta para a igreja. Me está acompanhando? Observe, vou lhe fazer só um alcance. Esta mulher era uma boa amiga. Esta mulher era uma boa colega. Esta mulher era uma boa filha. Esta mulher era uma boa, não sei, uma boa mãe. Porque quando ela precisou de que alguém lhe emprestasse vasilhas, todo mundo lhe emprestou. Você está aqui comigo ou não? Pensou se ela fosse uma má vizinha, uma má filha, uma má colega de trabalho, uma má colega de faculdade. Quando ela pedisse vasilhas, ninguém ia emprestar vasilha nenhuma para ela. Ela ia bater palma assim, dizendo, não, pode ir embora, não quero falar com você. Porém, o texto diz que ela arrumou muitas vasilhas. Se ela arrumou muitas vasilhas, é porque ela tinha muitos amigos. Alô? Me está entendendo? E isso é importante dizê-lo, porque nos dias que vivemos, há uma filosofia de vida que entre mais você vive isolado do resto do mundo, para você é melhor. Mas chegará um momento em que você precisará de vasilhas emprestadas. Você está entendendo isso nesta noite? Porque o fluir do azeite é determinado por quantas vasilhas há para preencher. Se você tem pouca vasilha, o fluir é pouco, por assim dizer. Se você tem muita vasilha, o fluir é muito. Estamos aqui ou não? Arrume vasilhas, não poucas, muitas. Verso 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte aquela que estiver cheia. Aonde acontece um milagre? Vamos lá? Aonde acontece o milagre? Diga assim, dentro de casa. Você está aqui comigo ou não? O milagre doméstico. E tem a ver com azeite. Tem a ver com espírito. O azeite é símbolo do espírito. Tem a ver com o que você tem. Tem a ver com o contexto doméstico. Me está acompanhando? A gente sabe, querido, que a gente precisa estar de acordo para que muitas coisas aconteçam. Mas o acordo precisa acontecer dentro de casa. É doméstico. Observa, continua, verso 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, da sua casa. Esse texto é parecido a Mateus 6, verso 6. Entra em teu quarto, fecha a tua porta. Você está aqui comigo ou não? Você alcança a entender o que eu estou querendo lhe explicar? Que o Espírito Santo já proveiu para você aquilo que você precisa. Mas se você se comportar como esta mulher, com a primeira pergunta, não, mas não tenho nada. Não tenho nada para que Deus possa realizar aquilo que Ele quer realizar. Você está equivocado, você está enganado. O Espírito Santo habita em você. Você se tornou habitação, casa, morada, templo do Espírito Santo de Deus. Você tem na sua casa, por assim dizer, a botija de azeite, que ela é a matéria-prima para, chamémoslo assim, para solucionar todos os seus problemas. Verso número 6.
Cheias as vasilhas, disse a mulher a um de seus filhos: me traga mais uma. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite cessou. Você está aqui? Você entende o que lê? Observe o que eu vou lhe dizer. Enquanto há vasilha, há azeite fluindo. Enquanto há espaço na sua vida, há azeite fluindo. Enquanto há lugar para Deus na sua vida, há azeite fluindo. Me está entendendo? Não podemos cometer. Lembra quando José e Maria foram a se registrar na cidade natal de José? E diz o texto lá dos evangelhos que quando Maria estava, certo, em Belém, ela começou a passar mal. Chegaram os dias do nascimento de seu filho. Lembra disso? E eles procuraram hospedar-se em um hotel, em uma hospedaria. E o moço da hospedaria disse, com todas as letras para eles assim: não há lugar para vocês. Você já leu esse texto? Ou não? Ou nunca lo leu? O moço disse, o texto diz, e não havendo lugar para eles, se lhes cedeu um lugar como um estábulo para que Cristo Jesus nascesse. Esse homem cometeu o grande erro de sua vida, porque não abriu lugar, não abriu espaço. Enquanto há lugar, enquanto há espaço, há azeite fluindo. Se não há espaço, se não há lugar, o azeite para de fluir. Isaías 54 diz, alarga, estica, prepara espaço. Para quê? Para que Deus possa transbordar na sua vida. A gente não precisa ser enchido, querido. A gente precisa que o que já temos transborde no nosso interior. Você está aqui comigo? Você precisa transitar de caixa de água para poço. A caixa de água se enche de fora para dentro. O poço se enche de dentro para fora. Você está aqui ou não? Parece insignificante, mas você não precisa do derramar, porque já foi derramado. Você precisa do transbordar daquilo que já está em você. O azeite parou quando não havia mais lugar, quando não havia mais vasilha. O azeite só vai parar, meu irmão, quando não hajam áreas da sua vida para o azeite tocar. O azeite só vai parar quando você não permita ao azeite tocar aquela área, aquela vasilha de seu interior que precisa ser tocada. Me dê o próximo, verso 7. Olha que fantástico isto. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Uau, diga uau comigo, diga uau. Sabe, esta mulher é fantástica. Porque esta mulher não se embebeda com um milagre. Ela procura o homem de Deus para saber a segunda instrução. Você está aqui comigo? Se fosse eu, minha irmã, eu ficava bêbado com um milagre. Oh, glória! Deus aumentou, já saía fazendo alguma coisa. Ela não. Ela volta para o profeta e diz: eu fiz como o Senhor me pediu. Qual é a próxima instrução? Esta mulher volta a prestar conta. Esta mulher volta para receber uma próxima instrução. Ela não foi empoderada pelo milagre, por assim dizer. Ela sabe que ainda, mesmo tendo visto que o azeite se multiplica, ela precisa de orientação. E olha a orientação. Você já percebeu que eu gosto dos verbos? Ó, vai, vende, paga e viva. Uau! Isso aqui ou não? Olha a instrução de Eliseu. Então vai, venda o azeite, pague a sua dívida e tu e teus filhos vivam com o resto. Uau! Diga assim comigo: vá, venda, pague, viva. De novo: vá, venda, pague e viva. Uau! ¿Sabe lo que esos verbos indican? De que la multiplicación do aceite solucionó o pasado, o presente y le dio la esperanza de un futuro melhor. La dívida está no passado, ela não fez a dívida. Então era tanto o aceite, era tanta a abundância, que Eliseu disse: agora você vai e vende. E você paga sua dívida. Isso está no passado. Me está acompanhando?
e o restante você vive com seus filhos. E era tanto dinheiro que ela teria estabilidade no presente e ela projetaria um futuro melhor. Jesus fez isso com a gente. Ele pagou a nossa dívida do passado. Ele nos trouxe estabilidade no presente e ele nos deu uma bendita esperança de um futuro melhor. Me está acompanhando? Como isso acontece? Por uma boa gestão do azeite que estava em casa. Está entendendo o que eu quero lhe comunicar? De uma maneira simples, o que você precisa estar com você. Me está entendendo? Se você dá lugar, se você dá espaço, se você apresenta ao Senhor uma vasilha, Ele vai derramar óleo. Me está acompanhando? Talvez uma vasilha seja sua área financeira, talvez uma vasilha seja sua área familiar, talvez uma vasilha vazia seja sua profissão, certo? Seu trabalho, eu não sei, seus filhos. Enquanto você lhe apresentar uma vasilha vazia, a botija de azeite que está em você vai se multiplicar, vai ir fluindo, porque o que precisamos está conosco. Todo esse texto é regado, conduzido a algo doméstico que você tem em casa. Volte para sua casa, peça muitas vasilhas, volte para sua casa, feche sua porta e derrame o azeite dentro da sua casa. Você está aqui comigo ou não? O que Deus quer fazer com você, Ele já liberou os recursos para você. E eu não lhe estou falando necessariamente de recursos financeiros. Ele te entregou seu espírito. Você se tornou portador da vida de Deus, como nós vimos ontem. Você se tornou compatível com Deus. Agora você tem um novo coração. Agora você é uma nova criatura. E você e eu estamos sendo introduzidos em uma nova realidade. Toda tribulação é leve e momentânea. As primeiras vezes que eu leí esse texto em Coríntios, não é? Que Paulo fala esta leve e momentânea tribulação. Eu dizia, o Paulo está doido, ele está louco. Porque quando eu passo por uma tribulação, eu não acho que ela é leve. Você acha? Leve é que é liviana, não é pesada, não é um peso. Eu falo, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, esse problema, meu Deus, Senhor. Esta perseguição, este sufoco, sim ou não? Você não acha que a tribulação é pesada? Sim ou não? Sim, e eu acho, certo, humanamente falando, eu achava que ela dura muito. Então, quando leio, certo, quando leía Paulo, que diz, esta leve e momentânea tribulação, eu decía, Paulo está doido. Mas que fui entendendo com o tempo? Que Paulo faz parte de outra dimensão. E desde essa outra dimensão, certo, o que acontece aqui embaixo é leve e momentâneo. Você está aqui comigo ou não? Observe, me dê Pedro, capítulo 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10. O Pedro tem o mesmo entendimento. Então não é um entendimento só do Paulo. Diz, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco de tempo. Para Pedro o sofrimento é pouco, dura pouco. Você está aqui comigo? Sabe qual é essa realidade? A igreja está sendo perseguida. Os irmãos estão sendo levados ao Coliseu para ser mortos. E o Pedro disse, é só um pouquinho, tá? Se fosse eu, diria para o Pedro, claro, Pedro, como não é teu irmão que está no Coliseu, não é? Como não é teu pai que foi comido pelos leões, não é, Pedro? Mas Pedro está enxergando o sofrimento desde outra realidade. Então esse sofrimento que para nós dura muito, para ele dura pouco. Me dê Tiago, capítulo 1. O Tiago tem o mesmo pensamento. Tiago, capítulo número 1, verso 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Tiago está doido. Concorda comigo ou não? Você entende o que está lendo? O Tiago diz, quando você está sendo atribulado, quando você está sendo provado, alegre-se. A gente faz isso? Não, a gente faz bico. E aí, irmão, tudo bem? Não, irmão, estou sendo provado. Você está comigo ou não? Mas o Tiago diz, meus irmãos,
está sendo provado, está passando pela tribulação, volta um sorriso aí, irmão. E agora ele vai explicar, não é? Me dê o verso 3, ou a continuação, me dê a continuação. Por que preciso me alegrar? Sabendo que, isso é o que produz alegria, que toda aprovação da vossa fé precisa ser confirmada e produzirá o quê? Perseverança. Me dê o próximo. Ora, a perseverança deve ter ação completa, não pode parar pela metade. Para que sejais perfeitos, essa palavra é teleios, sinônimo de maduros. Para que sejais maduros e completos, íntegros e em nada deficientes. Isso me precisa produzir alegria. Você acha que Deus suscita um problema para ele ser um chapulim colorado na sua vida e aparecer e dizer, não contavam com minha astúcia? Eu vou solucionar o problema para você. Se você pensa que Deus permite um problema para ele aparecer como salvador da pátria na sua vida, esse Deus é muito sádico. Sim ou não? Aí Deus suscita um problema, suscita uma doença na sua vida. Ele permite uma doença na sua vida, só para depois ele te curar e dizer, fui eu que te curei. Você acha que Deus precisa disso? Observe, Deus suscita, Deus permite algo em você para trabalhar em você, para trabalhar em mim, para remover algo em mim, para abrir espaço dentro de mim. Me está acompanhando? Por isso ele diz, olha, está passando por prova, alegre-se, porque a tua fé precisa ter ação completa, porque quando alcançamos essa ação completa, nos tornamos perseverantes, e a perseverança me torna maduro e em nada deficiente. Por isso, alegrai-vos. Você está aqui, irmão? Dario, por que ele vê dessa maneira? Porque ele faz parte de outra realidade. Você precisa perceber nesta noite que a gente é muito terreno. A gente é muito terráqueo. Tudo o que está aqui nos afeta de maneira profunda. Mas se o Espírito habita em nós, a gente pertence a outra realidade. Isso não quer dizer que vamos negar o que acontece conosco, mas vamos a ter um recurso que é diferente, que acrescenta, que nos faz ver a nossa vida desde uma perspectiva diferente. Você está aqui ou não? Observe, um milagre afetou o passado, o presente e o futuro desta mulher. Mas a matéria-prima estava com ela. A matéria-prima estava em casa. Ela não precisou comprar azeite. Ela só precisou arrumar baldes, botelhas, vasilhas. Continue o texto, porque enquanto não para de chover, eu continuo pregando, não é? Que não dá para ninguém ir embora mesmo. Me dê o 2 de Reis, capítulo número 4, verso 8. Estamos bem hasta aqui? Está mais prático? Espero que esteja mais prático. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava quem? Diga, uma mulher. Como começa o verso 1? Uma mulher. Mulher de novo, sim ou não? O que aprendemos com a primeira mulher? A primeira mulher tem tudo a ver com a gente, sim ou não? Representa a igreja. O texto continua com mulher. Você está aqui comigo ou não? Esta mulher era rica. Onde se achava uma mulher rica, a qual constrangia o profeta Eliseu a comer pão, a fazer uma refeição na sua casa. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Verso 9. Ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre, a saber Eliseu, por nós, é um santo homem de Deus. O próximo, verso 10. Por esta razão, façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nesse lugar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, um candelabro, e quando ele vier à nossa casa, habitará ou se retirará nesse lugar. Você está aqui? Conhece essa história? Essa história é conhecida como a mulher de Sunem. Não é? Não como a Sunamita, porque Sunamita não é nome. Você está aqui comigo ou não?
Sunamita é gentilício que define uma pessoa que nasceu em um lugar determinado. A gente inventou de colocar Sunamita a nossas filhas, mas Sunamita não é nome. Você está aqui comigo? Esta mulher é rica. Quando Eliseu passa por Sunem, esta mulher lo convida a fazer uma refeição na sua casa. Diga assim comigo, no primeiro contato, Eliseu é visita. Vamos lá, de novo. No primeiro contato, Eliseu é visita. Guarde isso que é importante. Com o passar dos dias, depois de várias visitas, o texto diz que a mulher de Sunem percebeu, se deu conta que o profeta verdadeiramente era um homem de Deus. E por isso decide transitar de visita a que ele more na sua casa. Você está aqui comigo? Vamos lá de novo. Diga, o primeiro contato, ele é visita. Com o passar dos dias, a mulher quer que Eliseu habite. Você está aqui? Preciso desenhar? Essa é a nossa transição. A gente tem o Espírito como visita. A gente só recorre a Ele quando a gente precisa. A gente não tem como alguém que possa um dia ou outro. A gente lo faz vir, eres bem-vindo aqui. Mas eu não, é dizer, para quem mora na minha casa, eu não falo bem-vindo todas as vezes. A gente sempre chama ele, o Espírito Santo, vem aqui, mas ele habita em você. A gente precisa tomar uma decisão nestes dias. Ou ele visita, ou ele se torna algo permanente na sua vida. Agora, observe, estou terminando. Para ele se tornar permanente, você e eu precisamos edificar um lugar para ele. Raciocine comigo. O visitante tem autoridade na sua casa? Eu não sei você, mas eu já recebi uma visita e antes de receber a visita, não é? A gente está preparando a casa, a gente coloca a casa em ordem, a gente prepara uma comidinha ou contrata uma comidinha, uma pizza, alguma, sim ou não? Mas antes de que chegue, vamos chamar assim, o pastor vem me visitar. Antes, alguma coisa não saiu como minha esposa esperava. E aí a gente quebra o pau, como disse aqui, não é? A gente discute, e está discutindo, não, mulher, mas você não me falou. Mas eu te falei que você fosse no supermercado e comprasse, não sei, pêssego em calda, e trouxesse leite, crema de leite, mas e você não trouxe, está discutindo. Aí soa a campanilha. Ding dong. Aí, certo, a gente viste a máscara, tá brigando. E a gente vai, certo, e abre a porta. E, pastor, seja bem-vindo. Nós estávamos esperando você com alegria nada. Estava uma muvuca. Já passou por essa situação ou não? Sim ou não? Não é mais ou menos assim? Sabe por quê? Porque ao visitante, a gente, como dizer, para o visitante, a gente vive de aparência. A gente vive enmascarado para o visitante. Porque como ele não vem muitas vezes, eu quero que ele se sinta bem naquele momento. Agora, quem mora na casa é diferente. Sim ou não? Eu não sei aqui, mas lá, quando um irmão diz assim, não, mas meu irmão é tão legal e isso assim, a gente fala assim para ele, convida ele a morar na sua casa uma semana. Você está aqui comigo? Eu tenho um mentor que diz que peixe e visitante fede depois dos 3 dias. Você já pensou os 120 reunidos, todos eles? Por que começaram? Eram 500 primeiro. Você sabe disso ou não? Eram 500 e 380 foram picando a mula. Sabe por quê? Porque não aguentaram conviver juntos. Porque conviver junto não é fácil. Me está entendendo? A gente, enquanto estamos aqui, todo mundo legal e tudo mais. Quando é visita, tudo funciona. Mas quando se estabelece, a coisa muda. Esta mulher teve esta sacada. Não quero mais o profeta. E entendo o profeta, não como o homem, não, sino como aquele onde se manifestava a unção profética. Ele é o representante de Deus naqueles dias. Ele é o depósito profético daqueles dias. Ela disse, não podemos ter esse homem como visita. Porque a essa mulher se lhe revelou de que esse homem certamente é um homem de Deus. E tire a ideia do homem, mas fixe-se nisso.
sair do visitante a alguém que mora. Você está aqui? A igreja tem que parar de que o Espírito seja visita. A gente é muito cara de pau. A gente diz assim, culto profético. Os outros cultos não são. Você está aqui ou não? Entendeu o que eu quis dizer? Culto, não sei, culto do Espírito. E os outros não são culto do Espírito. O Espírito não vem no culto do jovem. Já viu que a gente faz cultos proféticos? Lá em São Paulo, sexta-feira profética, terça profética. O culto de quarta não é profético. Quem diz que não é? Porque a gente dá nome, sim ou não? Está entendendo o que eu quero lhe dizer? Isso é ter ele como visita. E a gente só se lembrar que Deus pode quando a gente está com a soga no pescoço. São dias de transitar da visita àquele que mora. Mas para isso, há que preparar o lugar. O Espírito demanda o lugar para habitar. Vocês cantam Marco Brunet? Te preparamos um lugar, Jesus, para que venhas habitar. É tempo de preparar o lugar. Não posso ter o Espírito como algo alheio, distante da minha vida. Ele habita em mim. Ele é portador de tudo aquilo que eu preciso. Ele retém toda a verdade de Cristo Jesus para a minha vida. Agora observe. Façamos, pois, um quarto. Aonde? Aonde é o quarto? Embaixo ou em cima? Vamos lá, está no texto, é fácil. Embaixo ou em cima? Então, primeiro princípio. O quarto que se edifica precisa ser em um lugar alto. Não tem que ser em um raso. Não é o quarto de embaixo, é um quarto de cima. É um lugar elevado. Salmo 24. Quem subirá na montanha do Senhor? Para isso é montanha. Para indicar o lugar elevado. Para ubicar o lugar alto. O primeiro requisito para o lugar para onde Deus habitar, ou a pessoa do Espírito habitar, é um lugar elevado. Isso quer dizer que o Senhor demandará que subamos nossos níveis de práticas espirituais. Você está aqui comigo? Se queremos construir um lugar, não é que vamos a orar mais, mas temos que intensificar a nossa vida de oração. Temos que intensificar a nossa vida de adoração. Temos que intensificar uma vida de meditação nas Escrituras. Você já percebeu que a Bíblia não pede para você ler Bíblia, mas ela pede para você meditar nas Escrituras? Hoje em dia é uma loucura para ler Bíblia. Mas a Bíblia não diz para ler Bíblia. A Bíblia diz que há que meditar nas Escrituras. Tem gente lendo, mas não tem gente meditando. É diferente. Não sei se me faço entender. Meditar é você se relacionar com o texto. Eu lhe mostrar como lhe tenho mostrado estes dias. Olha o verbo, olha a colocação, olha esta partícula, esta frasezinha pequena. Olha, uma única frasezinha pode mudar o teu entendimento do texto. A propósito, por assim dizer, com um propósito claro, eu estou usando textos que vocês conhecem. Ou não? Esses textos vocês os conhecem? Já escutaram pregações, já leram, já até pregaram esses textos. Então não são textos distantes de você. Mas talvez o Espírito lhe está mostrando coisas que você nunca viu no texto. E você conhece o texto. Você já leu, já pregou, já ensinou. Primeiro requisito, lugar elevado. Segundo, obra de pedreiro. Uma obra sólida, resistente, duradoura, estável. Porque esse quarto vai ser um lugar de encontro, vai ser um lugar de entrega, vai ser um lugar de preferência, vai ser um lugar onde ele tem o primeiro lugar. Ele passa primeiro, não é assim? A preferência, vocês que dirigem. Ele tem a preferência. Quem indica isso? De que ele passa primeiro. Me acompanha nisso ou não? Você está aqui comigo ou com o irmão que está atrás de mim? Você tem que estar comigo aqui. Amém? É uma obra sólida. Final do Sermão da Montanha não pode ser construído na areia. Tem que ser uma construção sólida, que aguante o vento, que aguante a tempestade, que aguante o transbordar do rio, porque mais dias, menos dias, o rio transborda. Essas duas casas
estão construídas em um mesmo lugar para ser comparadas umas com a outra. Essas duas casas são construídas à mesma distância do rio. Não está uma mais perto e outra mais longe, porque senão não poderiam ser comparadas. Elas estão próximas do mesmo rio, elas são expostas ao mesmo vento e elas são expostas à mesma tempestade. Mas uma, a casa desaparece, a outra resiste. Construção sólida. São dias de elevar os nossos níveis das práticas espirituais que nós praticamos. Agora entenda, não mais tempo, mas mais qualidade. Mais qualidade de oração, mais qualidade de adoração, mais qualidade de meditar nessa escritura, mais qualidade de comunhão entre os irmãos. Você está aqui comigo ou não? Agora, observe, nesse lugar, desligou? Ok, caiu a luz. Nesse lugar alto, nesse lugar sólido, se coloca uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candelabro. Diga comigo, cama, cadeira, mesa, candelabro. Uma vez mais, cama, cadeira, mesa, candelabro. Se edificamos um lugar, não precisa repetir, um lugar alto, um lugar estável, haverá descanso. A cama é descanso e aponta para a intimidade também. Você está aqui? Encontraremos descanso nesse lugar construído, porque Cristo Jesus é o nosso descanso. O descanso não é um dia, o descanso é uma pessoa, a saber, Cristo Jesus. Hebreus capítulo número 4 diz isso: Jesus é meu descanso. Nesse lugar, nos sentamos à mesa para comer, por assim dizer, para desfrutar da nossa alimentação. Nesse lugar se nos revela Cristo, o pão que desceu do céu. Nesse lugar se nos revela Cristo, a água que salta para a vida eterna. Nessa mesma mesa que comemos, é a mesma mesa onde podemos receber instruções, onde podemos meditar na Escritura, onde podemos estudar, onde podemos meditar. E o candelabro, não é? É a luz da revelação. O candelabro estava na tenda da congregação. A tenda da congregação era escura. No primeiro cômodo, castiçal, a mesa e o altar de incenso. O candelabro iluminava a tenda da congregação. O sacerdote era exposto à luz do candelabro. Naquele lugar construído, Cristo se revela a nós como nosso descanso. Ele se revela a nós como o pão que desceu do céu. Ele se revela como a água que salta para a vida eterna. Ele se revela como o rolo que precisamos comer, que pode parecer amargo no começo, mas com o passar dos dias se torna doce a nosso paladar. Sabe por que vivemos uma vida espiritual vazia? Porque vivemos uma vida espiritual medíocre? Sabe por que vivemos uma vida espiritual no banho-maria, morna? Porque não edificamos o lugar. Porque não decidimos transitar de visitante a que o Espírito esteja de maneira permanente nas nossas vidas. O último ano, ou os últimos anos, temos cantado Somos Casa, te preparamos casa. Há certos louvores que apontam a movimentação de Deus para as nossas vidas. Então, se somos casa, precisamos fazer valer essa declaração, que somos casa. Me está acompanhando ou não nesta noite? Agora, eu vou terminar aqui. Me dê o verso, não tem, mas procure aí, por gentileza. Quero terminar já, não sei nem que hora é isso. Eu disse para o pastor, não, está na hora, não é? 10h22, tá um bom horário. Ontem terminamos 10h30, o mesmo horário. Amém? Eu estou aqui para lhe dizer, amém, estas verdades. E quero terminar com isto. Porque a mulher de Sunem construiu um lugar, o profeta liberou uma palavra sobre ela. Porque há recompensa para nosso trabalho. O Senhor é galardoador. Estamos cantando uma música, não é? Que junto com ele vem a sua recompensa. Está acompanhando? Mas o filho morre.
Me dê o verso 33, a ver, quero terminar com o 33. Capítulo 4, verso 33. O 32, você tem aí? 32, procure. Segunda de Reis, capítulo 4, verso 32. É aí que estamos. Leia comigo, é importante. Capítulo 4, verso 32. Segunda de Reis. Estamos aí? Olha que frase poderosa. Quando Eliseu chegou em casa. Está assim mais ou menos? Ou chegando Eliseu em casa. Encontrou o verso 32? Repita comigo, por gentileza. Quando Eliseu chegou em casa. Agora, você precisa entender esta declaração à luz da seguinte análise. Como estava a casa quando Eliseu chegou? O que acontecia na casa? A casa estava de luto. Havia tristeza na casa. Havia um sentimento de perda na casa. Você está aqui comigo ou não? Por isso essa frase não está aí, quando Eliseu chegou em casa. Essa frase está indicando que o profeta, e não tome o profeta como a figura do profeta, mas o espírito profético, o espírito da profecia, o espírito de Deus, quando ele chega, ele vai transformar o ambiente. Por isso está essa frase aí. E chegando Eliseu em casa, ele como que está dizendo, Eliseu vai mudar o ambiente. E eu insisto, não se prenda no homem, mas se prenda naquilo que Eliseu representa. Ele é o profeta do Senhor, ele é o representante de Deus para aqueles dias. Em ele reside o depósito profético, em ele carrega o espírito da profecia. Não estou falando do homem, estou falando daquilo que o espírito profético, que é o Espírito Santo de Deus, produz quando preparamos o lugar. E Eliseu, chegando em casa, fechou a porta. Já viu que ele é um homem que fecha a porta? Estamos aí ou não? Fechou a porta, orou ao Senhor, verso 34. Depois deitou-se sobre o menino, boca com boca, olho com olho, mão com mão. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Então Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, e depois subiu novamente na cama e se debruçou sobre o menino, mais uma vez, mão com mão, boca com boca, olho com olho. E ele começou a espirrar. Ele espirrou 7 vezes, ele abriu os olhos e voltou à vida. Quero terminar com isto, observe. Se edificamos um lugar, se tomamos consciência que o Espírito precisa habitar e não ser um visitante, ele vai restaurar o trabalho das nossas mãos. Ele vai ampliar a nossa visão. E ele vai mudar a nossa linguagem. Olho com olho, mão com mão, boca com boca. Ampliará a visão, restaurará o trabalho das minhas mãos e mudará as palavras que saem da minha boca. Agora, para isso, há que dar o primeiro espirro. Você percebe que eles trabalham com 7 espirros, 7 mergulhos, porque 7 aponta para um processo completo. O 7 não é só o número de Deus, ele aponta para um processo completo. Por isso a semana tem 7 dias, porque a semana é um período completo de tempo. Número 7 aponta para um processo completo. Se um menino espirrasse uma vez, ele não voltaria à vida. Ele precisava espirrar 7 vezes. Se Naamã mergulhasse 4 vezes, a sua pele não seria restaurada como a pele de um menino. Ele precisava completar o processo. Você está aqui comigo? Eu estou profetizando agora. Está na hora de você completar processos. Está na hora de, como igreja, nós completar processos. A gente começa, mas não termina. A gente conhece o texto do apóstolo Paulo, não é? Aquele que começou é aquele que vai terminar, mas a gente começa e a gente não termina. Nós não podemos espirrar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e achar que está feito. Nós precisamos ir até o final. Nós precisamos mergulhar as 7 vezes para que aquilo que precisa ser restaurado seja restaurado. Agora observe.
se entendemos que aquilo que precisamos está conosco, na figura da primeira mulher, o azeite está conosco. Se preparamos um lugar, desistimos de ter o Espírito de Deus, aquele que foi derramado em Pentecostes, se paramos de chamá-lo para que venha de novo quando ele já veio. Você está aqui? Se clamamos para que ele nos encha, se é tempo de transbordar. Para isso precisamos edificar um lugar. Esse lugar precisa ser elevado. Esse lugar precisa ser sólido. E nesse lugar construído, encontraremos descanso, encontraremos nutrição, encontraremos instrução e seremos alcançados pela revelação do castiçal. Que vai produzir em nós? Restauração do trabalho das nossas mãos, mão com mão, ampliação da nossa visão. Vamos ver, quando falo de ampliação de visão, não é visão da igreja, mas é ver o Senhor como Ele é. Não tenho todo esse tempo, mas é passar pelo processo do cego de Marcos 8, deixar de ver homens andando como árvores para ver de maneira clara, de maneira nítida. A igreja tem visto sombras, a igreja tem visto figuras, a igreja vê homens andando como árvores, mas chegou a hora de ver o Senhor como Ele é. Você está aqui comigo? Essa é restauração ou ampliação da visão. Restauração das nossas palavras. Nosso vocabulário precisa ser coerente com aquilo que Deus está revelando nestes dias. Me está acompanhando? Como aquilo que eu lhe disse, você não precisa ser enchido, você precisa transbordar, porque o Espírito habita em você. Você não se enche de fora para dentro, você se enche de dentro para fora. Você é poço, porque do seu interior corre um rio de água viva. É o que Jesus declarou, e o texto vai dizer, referindo-se a quando viesse o Espírito Santo de Deus. Então eu estou aqui para lhe dizer, é a minha última palavra, não é? Amanhã já vou embora. Deus quer restaurar o trabalho das suas mãos, ampliar a sua visão. E Deus quer mudar o seu vocabulário, que não passa necessariamente por mudança de palavras, porque as palavras são, ou elas refletem aquilo que nós pensamos. A gente expressa com palavras aquilo que pensa. Então, para mudar palavras, o Senhor precisa mudar o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar. Ele precisa ativar a sua mente e não continuar funcionando com nossa mente humana e carnal. Fique de pé nesta noite, por gentileza.